que vocês fazem, a maioria faz arquitetura. Escrevem ali se alguém quer fazer o TCC disso, que daí a gente conversa depois, particular, que eu vou tirar essa ideia de vocês da cabeça. Mentira. Então, eu já falei que eu era do DA, era super engajada, mentira, era também só no final da graduação, porque eu não aguentava mais, eu precisava fazer alguma coisa a não ser projeto. Terminei a minha faculdade em 2019, me formei um mês antes da pandemia, na época que era legal fazer formatura. Fiz minha pós-graduação, terminei recentemente em arquitetura hospitalar. Depois eu explico para vocês um pouco melhor, mas foi uma das disciplinas que mais eu entendi que se encaixava dentro da neuroarquitetura. Porque hoje, pós-graduação de neuroarquitetura, tem alguns cursos que dão neuroarquitetura, mas a pós-graduação real nesse tema seria de neurociência, que a PUC dá. E aí eu ainda não quis ingressar nessa pós-graduação, mas eu ainda vou fazer essa loucura na minha vida, porque depois de 7 anos de graduação de arquitetura, a pessoa só quer viver, né? Mas daí eu fiz a pós-graduação de arquitetura hospitalar, por hobby. O que mais que eu anotei aqui? Então, além de estudar neuroarquitetura, né? Eu sou arquiteta na Universidade Fevale, responsável técnica. Já faz 7 anos que eu trabalho na Universidade Fevale, dentro do núcleo de arquitetura, não sei se vocês conhecem, mas essa é o espaço que a gente... Tudo que se resolve, questões de arquitetura e manutenção, é lá conosco. E, paralelo a isso, eu tenho o meu escritório, é o Petricor. Laiana está aí, minha sócia. E o escritório, o nosso principal conceito, é a neuroarquitetura em si. Então, depois de sair do TFG com a cabeça explodindo de informações sobre esse tema, que, tipo, não conhecia ninguém falando sobre isso, e hoje está bastante bombado, só que na época não tinha ninguém que falava disso. Eu cheguei na minha orientadora a dizer assim, eu queria fazer meu trabalho de conclusão sobre neuroarquitetura, ela, tipo, o que é isso? E eu fui para a banca, as pessoas não sabiam o que era, eu tinha que explicar no detalhe. Então, hoje a gente já escuta mais falar sobre essas coisas. E eu quis fazer essa provocação no nome da disciplina, não, da oficina ali, sobre mais um neuroalgo, como é que vai ficar rico com isso, né? Porque a gente ou escuta falar de neuromarketing, neuro isso, neurobusiness, tudo eles botam neuro para ficar gourmetizado, né? E a neuroarquitetura não é isso. Ela não é a gourmetização que nem do marketing. Que o marketing, por exemplo, usa o neuromarketing, algumas questões da neurociências, legal. Só que o marketing consegue ser marketing sem o neuro. E eu não consigo mais enxergar a arquitetura sem essa neurociência, né? Então, o que mais que eu anotei aqui para falar sobre mim? Lá na Universidade Fevale, eu sou membro técnico, responsável técnico do Comitê de Acessibilidade da Universidade. Então, também, se vocês precisarem de qualquer coisa sobre acessibilidade, a gente estuda bastante sobre isso e consigo auxiliar vocês. Eu fiz algumas horas de curso sobre acessibilidade, consigo auxiliar vocês de todas as formas de norma, de o que é bom, o que não é bom fazer. Então, só dá um grito. Eu sou bem tranquila. Ali tem meu Instagram, pode mandar DM perguntando qualquer coisa, principalmente vocês que estão na faculdade, porque depois tu se forma, eu pelo menos, não sei, eu morro de vergonha de chegar lá no Instagram dos arquitetos. Oi, tudo bem? Quanto é que tu cobra? Como é que tu faz? Como é que tu cobra nos teus projetos? Como é que tu faz essas coisas? E para o estudante, ele quer saber. E daí, depois que tu se forma, tu é concorrente, né? Tu é colega. Então as coisas já mudam. Então perguntem, vão atrás, enquanto vocês são estudantes. Não deixem para depois. Falando em estudantes de conteúdo, eu vou pedir para vocês tirarem uma foto da palestra e marcarem lá o escritório. Eu vou escrever aqui, Petricor, que daí os estagiários, vou mandar para vocês um e-book sobre todas essas coisas da Petricor Arquitetura. A Laiana me ajuda se estiver errado, sabe? Esse troço. Marque. E o meu Instagram também, que daí a gente pega ali e manda para vocês esse e-book, vai ser um PDF, tudo certinho, dos nomes técnicos, onde é que vocês vão pesquisar, mais livros sobre isso. E o mais importante ali no e-book, eu descrevi bem certinho como fazer um briefing para o cliente
baseado na neurociência, na neuroarquitetura, que vai ser, tu vai sentar com o cara e tu vai saber exatamente o que perguntar para entender. Então, vai ser tipo, a Laiana colocou ali, pode ser um print, pode ser qualquer coisa, só marquem para a gente ter registrado ali para depois mandar para vocês. Daí o pessoal vai perguntar ali e-mail e a gente vai mandar por e-mail. Mas só quem quiser, tá? Receber essa informação. E nesse e-book vai ter a questão dos briefings ali para vocês perguntarem para o cliente, para ajudar, né? Porque se eu colocar aqui na apresentação, o pessoal vai dormir, né? Então, eu resolvi fazer uma apresentação bem legal, porque na faculdade Olha, eu tenho um trauma, obviamente, vocês vão ouvir falar eu muito mal da faculdade, tá? Mas, né? Não tem como não falar mal, mas foi ótimo, mentira. Não pode usar mais que uma fonte nas pranchas. Eu fiz um PPT, cada slide uma fonte, porque eu tava afim. Se alguém achar ridículo, desculpa, mas eu acho que tava legal. Tá, então assim, agora vou falar sério. Neurociência. Eu começo dizendo que tudo que eu falei era mentira. Neuroarquitetura não existe. O que acontece? Neuroarquitetura é um termo popular. Arquitetura é arquitetura. Neurociência é neurociência. E quando a gente faz a neurociência aplicada à arquitetura, o Sil começou a falar sobre neuroarquitetura, mas o termo correto é a neurociência aplicada na arquitetura. Obviamente, se vocês entrarem no Google ali que escreverem neuroarquitetura, vão encontrar bastante coisa. Só que se vocês resolverem pesquisar neurociência baseado em ambientes, principalmente em inglês, vai ter muito, muito mais conteúdo. Então, o termo correto é a neurociência. E o que é a neurociência aplicada à arquitetura? E o que é a neurociência? É o estudo do cérebro humano. Show, legal. Como? Lá em 1990 para frente, se houve um boom dos estudos do cérebro humano. Por quê? A eletroencefalograma, tomografia, todos esses exames de imagem que dão, que tu consegue ver o cérebro humano, uma pessoa viva dentro do crânio, obviamente. Essas alterações fisiológicas, esses equipamentos começaram a ficar um pouco mais modernos, um pouco mais acessíveis, e isso faz com que essa pesquisa se aumente. Então, as descobertas sobre o cérebro humano se intensificaram. Então, a gente chama os anos ali da década de 90 o ano da neurociência, né? O ano do cérebro, eles chamam. Tá, já falei então que a neuroarquitetura não existe, que o termo correto é neurociência aplicada à arquitetura. O que mais? Tá. Quando a gente fala, então, dessa neurociência, o que a neurociência vai pegar? Vai pegar o cérebro humano, o corpo humano, e vai estudar essas alterações fisiológicas do corpo no ambiente, que é o que a gente consegue chamar de neuroarquitetura, né? Então a gente vai dizer assim, o cara tá no ambiente, o que tá acontecendo no cérebro dele? Ele tá calmo, ele tá relaxado, ele tá ansioso, ele tá depressivo, o que tá acontecendo? E a neurociência, ela consegue simplesmente medir isso. Ele tá ansioso, tantos por cento, tá calmo, tantos por cento, por quê? Porque eles conseguem, nesses estudos da neurociência, os avanços tecnológicos, conseguem medir esses hormônios. Então, tu consegue ter, assim, realmente, o cara gostou desse ambiente, ou não gostou desse ambiente. Só que isso todo em artigos científicos, né? Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Deixa eu ver o que é meu próximo slide aqui, que eu não lembro. Tá. Então, falamos sobre a neurociência. Então, quando a gente estuda essas alterações do corpo no ambiente, que daí vem a famosa neuroarquitetura, que daí nada mais é que essas interações do cérebro com o espaço. Que, no meu ponto de vista, e da maioria dos autores que eu pesquiso, que eu leio, é uma nova forma de ver arquitetura. Daqui a alguns anos, eu estando falando aqui numa semana acadêmica para o curso de arquitetura, já é algo que eu sou muito esperançosa que isso vai virar um dia disciplina na graduação. Porque eu não consigo imaginar mais a gente saindo da aula de projeto e eu mostrando o projeto para o professor e o professor já assim, não faz assim porque eu não gostei.
Daí a gente trabalha com gosto dos professores. Tipo, não é gosto dos professores. É ciência, meu filho. Aqui tá escrito, artigo científico que diz aqui que os hormônios acontecem isso. Por isso que o meu pé direito vai ser desse tamanho. Então, é artigo científico. A Flávia colocou eu não conseguia mais fazer ali as aulas de projeto sem conseguir mostrar, tipo, tá, mas o fulano ciclano pesquisador lá nos Estados Unidos pesquisou isso, calculou isso, fez ali a lista de relatórios de hormônio e tá dizendo que tu não gostou. Tá, a ciência não existe? Confie na ciência, que dá certo. Então, eu acho que isso vai vir depois como disciplina e a gente não vai conseguir fugir disso. Então, naquela minha provocação, como ficar rico com isso? É começar agora. É pesquisar agora. É incluir a neuroarquitetura dentro dos seus projetos hoje. Porque amanhã tu vai se destacar no mercado. E eu juro para vocês, eu não tirava 10 em todos os projetos, só em alguns. E eu consigo me destacar no mercado hoje por ser diferente, por juntar, fazer uma combinatividade, né, de coisas diferentes, que é a arquitetura convencional com a neuroarquitetura. Deixa eu ver o que mais eu anotei para falar para vocês, para não esquecer nesse slide. Show! Seguindo. Continuando falando sobre a minha graduação, que eu infelizmente não consigo trazer esse assunto sem falar da minha graduação, esse era um slide da minha apresentação de TCC, e que eu falava assim, a arquitetura atual foi idealizada pelos problemas atuais, porque a gente aprende a fazer projetos, a gente desenvolve projetos sobre estética, sobre o que é moda. Só que quais são os problemas atuais? E daí eu trago uma provocação, que são os dados da Organização Mundial da Saúde, que na época ninguém sabia o que era, porque hoje em dia, né, depois da pandemia, a Organização Mundial da Saúde é aqui, a gente aqui, dizia que depressão e ansiedade, 318 milhões de pessoas são afetadas. As pessoas acabam ficando ansiosas, ansiedade, por quê? Porque hoje deu esse boom. É celular, é informação demais, é internet. E se a gente conseguir vincular uma percentagem dessa depressão e ansiedade das pessoas com o ambiente construído atual? Por que a gente faz casas para pessoas que pessoas não conseguem morar? Porque aquelas casas de revistas, a gente tem que fazer projetos para seres humanos e não para máquinas. As pessoas têm sentimento, as pessoas sentem as coisas. E a gente tá, tipo, não é estimulado a desenvolver isso e pensar sobre isso. Aqui, mas esse aqui foi um slide que, obviamente, eu não consegui formatar ele, diagramar ele bonitinho, porque 2 segundos antes de eu finalizar esse PPT, eu disse, eu preciso colocar esse print na minha apresentação. Ali é um gráfico, tá? Você já teve crise de pânico, ansiedade antes de uma entrega, de um trabalho, de um projeto? Óbvio que sim. Das 100 pessoas que a gente entrevistou, mais que 70 pessoas responderam que, óbvio que tiveram uma crise antes de entrega de qualquer coisa. Neurociência explica isso. Por exemplo, tem um estudo que fala que eles pegaram um ratinho, tá? Pegaram um ratinho. Coloca ali pra mim, por favor, não me deixem falando sozinha. Quem já sofreu de quase morrer antes de entregar um projeto? Projeto ou qualquer trabalho da faculdade. Assim, eles pegaram um ratinho, né? E botaram num labirinto com uma água, temperatura ambiente. O ratinho foi lá, conseguiu sair do labirinto. Daí eles colocaram um coeficiente de estresse nessa pesquisa, né? Colocaram a água um pouco mais gelada. O ratinho conseguiu sair daquele labirinto em 2 segundos. Então, que a gente sempre brinca, né? A água bate na bunda, a gente resolve as coisas, né? Tipo, um dia antes de entregar o projeto, a gente resolve a vida ali, né? Então, o ratinho conseguiu, né, sair do labirinto. E daí eles fizeram um terceiro teste com o ratinho numa água mais gelada ainda. O ratinho entrou em colapso nervoso e passou horas e horas e horas e horas e não conseguiu sair do labirinto. Então, assim, somos seres, temos um limite de estresse. Talvez um pouco de estresse nos facilite ter soluções um pouco mais criativas. Só que daí o estudo do comportamento humano, ele ia até aí. Então,
por exemplo, uma coisa que vocês vão ficar olhando para a parede depois, ficar pensando, eu errei a minha vida inteira. Que eu também aconteceu isso quando eu descobri essa informação, que a luz branca, por exemplo, ela dá um pico de produtividade. Só que ela te dá um pico de produtividade até aqui. Se tu quer trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, tu não poderia trabalhar numa luz branca de escritório. Teria que ser algo um pouco mais relaxante, um pouco mais quente, talvez. Então, esses picos de produtividade, essas questões que a gente sabe, tipo assim, área de trabalho, luz branca, coisas que a gente tem como usual, assim, tipo, isso é uma verdade. A neurociência vem e diz assim, gente, não. Ali, quando o ratinho ele passa no estágio de estresse elevado, ele colapsa, ele não consegue mais raciocinar, ele não consegue mais sair do labirinto, ele não consegue mais sobreviver. O cérebro tem um limite. Então, quando a gente entra numa crise de pânico, quando a gente cai em depressão, que a gente não consegue fazer mais nada, a gente chegou nesse nosso limite. E o que tem tudo a ver isso na arquitetura? Porque, obviamente, o meio brinca com isso. Ele interfere. Eu lembro muito bem de uma frase que o professor Tiago falou no meu primeiro dia de aula de projeto 1, se eu não me engano. Ele disse assim, por que as salas de aula não são com teto vermelho e as paredes pretas? Porque aquilo ia afetar a gente de uma maneira diferente do que tudo branco e o quadro branco, etc. E eu, a partir daquilo, comecei a pesquisar muito sobre isso, sobre como o cérebro, como o ambiente influencia tomada de decisão, influencia na nossa criatividade, influencia no nosso sono, influencia em tudo na nossa vida. Deixa eu pensar qual é o próximo slide. Show. Botei uma foto maravilhosa aqui do Churchill. Não é eu que acordei de manhã e tive uma epifania e resolvi falar isso para vocês. Esses caras falam sobre isso há muitos anos. E a gente ainda projeta errado, a gente ainda projeta sobre moda, né? A gente ainda projeta sobre o que é bonito ripado. Vou colocar um ripado aqui nesse projeto, porque o cliente quer um ripado. O cliente viu na casa da mãe dele, na casa da tia dele, pediu um ripado, que acha bonito, acha moderno. Por que tu vai botar um ripado na sala do cliente? Por quê? Né? Por que tu vai botar? Tu tem que ter um embasamento teórico para colocar um ripado lá. Obviamente, tu não vai achar um artigo científico que diga assim, aspectos do ripado na sala de estar de alguém. Não. Eu deveria ainda fazer um artigo sobre isso. Ia ser vários pontos negativos, inclusive. Mas a gente trabalha com modismo. E esses caras aí, Churchill, 1943, quem era Churchill? E ele dizia isso aí, nós mudamos os nossos edifícios e depois disso eles nos moldam. Aquela coisa que a gente aprende na faculdade, né? 90% do nosso tempo a gente passa dentro de edifícios. Eu demorei anos, tipo, meses para descobrir quem é que falou isso, porque todo mundo fala isso, eu não sabia quem escreveu. É o Nerfer, lá do alemão aquele, que eu consegui descobrir para botar de referência no meu trabalho de conclusão. Mas voltando aqui em Churchill ele era o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. E essa frase dele é uma frase de um discurso assim, super marcante que ele fez quando Londres foi toda bombardeada e eles precisavam, tipo, reunir uma galera e precisamos reconstruir Londres. É Londres. Então, ele faz todo um discurso político e tal, e uma das frases mais, né, que a gente consegue trazer para o nosso contexto atual dentro da neuroarquitetura é essa: nós mudamos nossos edifícios, depois disso eles nos moldam. Então, assim, o que ele queria? Ele queria fazer com que as pessoas repensassem a arquitetura de forma que entendessem que o edifício desenhado naquele momento, depois ele ia ter uma alteração, ele ia, no caso, moldar a gente, no caso, interferir, impactar nós, seres humanos, que vamos usar aquele espaço em si. Não é só o tio Churchill que falava isso. Lamarck, conceitos da evolução da espécie, alguns milhões de anos atrás, que dizia que o meio influenciava, né? Depois veio Darwin dizendo que não, seleção natural, que o mais forte conseguia, né, sobreviver. Só que depois Darwin disse que o mais forte só consegue se desenvolver, né, passar os seus genes para os próximos descendentes, porque
por causa do meio. O meio influenciava aquilo. Se dependendo do tipo de árvore, dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo de umidade, influenciava aquilo no desenvolvimento da espécie, na evolução das espécies. Então, se tudo isso influenciou lá atrás, por que hoje a gente acha que se a gente vai fazer um design exterior de um apartamento não influenciar a vida da pessoa? Por que a gente não pensa sobre isso, sabe? Por que a gente não faz o projeto pensando nessas alterações fisiológicas, hormonais, de humor do cliente em si? Ai, ai. Deixa eu ver se eu não me perdi. Show. Então, ainda sobre o tio Churchill, a pergunta sempre que fica se ele foi um futurista, se ele foi um visionário, porque cada vez mais a gente acaba sofrendo com o ambiente. Não posso, não tenho nem o que falar, né? Quem não pintou uma parede dentro de casa na pandemia? Quem não comprou uma planta? Quem não mudou nem que seja sei lá, uma mesinha de lugar na pandemia? Porque tu imagina, tu tá dentro daquele ambiente, né? Fechado ali. Tu precisa mexer, precisa colocar a tua cara. E uma casa, assim, a tua cara, ela não é uma casa, ela é simplesmente um lugar para morar, um hotel. Agora, tudo começa a colocar a tua personalidade naquilo, ela vira teu lar. E hoje, no meu escritório, a gente não faz projeto de casa, de coisa, a gente faz projeto de lares. A gente quer que a pessoa sinta, tenha uma experiência, sim. O ambiente sempre vai influenciar no comportamento da pessoa. A tatuense, a tatuê. O ambiente sempre vai influenciar no comportamento das pessoas. É isso aí. Tipo, foquem nisso, entende? Então, não tem como falar de arquitetura sem falar nessas experiências sensoriais. A Priscila colocou que adora mudanças. Sempre buscando melhorar e sentir mais tranquilo no meu lar. Gente, é isso. Não adianta. E tu colocar a tua mão lá, é se sentir pertencer àquilo, né? E essa sensação de ter pertencimento, ela, tipo, eleva cortisol, eleva ocitocina, reações fisiológicas hormonais do cérebro, entende? Eu busquei aqui não falar sobre nomes de hormônios, muitas questões um pouco mais técnicas, porque assim, o cara quer estudar neurociência, vai lá, marca a gente no Instagram lá, pega o e-book e começa a pesquisar um pouco mais pontual, assim, porque aqui a ideia mesmo é trazer uma coisa um pouco mais descontraída para vocês pegarem, tipo, o que é a essência em si. Se aprofundar, minha filha. Daí depois vai para a biblioteca, na época do meu trabalho de conclusão, que eu iniciei isso, né? Não tinha nada de livro sobre hormônios, sobre partes cerebrais, né? O que era encéfalo, o que era. E a Ramona foi, e para a biblioteca e não tinha nada. Daí no outro final de semana eu fui e a biblioteca tinha comprado livros da medicina. Por causa que daí a Fevale tem um curso de medicina, né? E eu passei, assim, tipo, vários dias porque eu não podia retirar aqueles livros na biblioteca, só nos livros de medicina e lendo as partes do cérebro e anotando coisas, e o que parte do cérebro produzia qual tipo de hormônio, que tipo de reação e tal. E isso, nossa, é muita carga. E daí, obviamente, que a Ramona é praticamente reprovada no TCC, porque num trabalho de arquitetura, o que o professor queria saber? O que tipo de hormônio aquela parte do cérebro produz? O que é amígdala, Ramona? Por quê, entendeu? Eu quero saber qual que é o detalhamento do corte de pele da fachada leste, entendeu? Não, ele não queria saber disso. Então, aí eu sempre brinco. Você quer fazer o seu TCC sobre isso? Não faça. Se você não quiser reprovar no TCC. Mentira, eu passei, tô aqui, eu sou arquiteta da Fevale, tá? Tô brincando. Bom, então, a neurociência, ela vem e explica que, tá, ok, show, todo ambiente influencia. Mas como isso acontece? E por que isso acontece? Né? Então, depois eu vou passar ali para vou falar para vocês um pouco sobre conclusões pontuais de artigos que eu li, que são bem legais de saber. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar sobre isso. Que o cérebro o boom dos estudos do cérebro foi em 1990, então por isso que agora ainda isso é muito novo. Em 2003, essa galera da nata do estudo do cérebro humano, eles criam
ENFA, que é a Associação de Neurociência e Arquitetura, e anualmente eles juntam esses guri, né, que são só os caras que abrem o cérebro e ficam medindo níveis de hormônios. Eles reúnem toda essa galera e fazem como é que é? Um seminário, uma assembleia, um congresso, né? E fazem atualizações desses artigos. Porque o que acontece? O que eu falar para vocês aqui hoje, amanhã vai ter um cara que vai dizer assim, eu abri não sei quantos mil cérebros aqui, pesquisei, e a gente descobriu que não, que o ripado é a melhor coisa que possa existir na vida de um ser humano, que a gente precisa ser obrigatório o ripado. Por exemplo, os estudos, né, da arquitetura hospitalar, que é a minha área da pós-graduação, onde, sim, é norma, é lei, tu não pode fazer um quarto de hospital sem janela, não pode fazer um quarto de hospital com os cantos, né, agudos, por causa de questões de ergonomia, questões de segurança mesmo, questões físicas, né? Tu não pode fazer um quarto de hospital todo listrado de vermelho e preto. E o porquê que tu não pode? Porque existe estudo, só que isso na arquitetura hospitalar já é norma, já é lei, só que a gente não tem isso na arquitetura residencial e na arquitetura comercial. Os arquitetos fazem, né, o que quiser, o que querem, o que está na moda. E recentemente eu estive em Florianópolis, na Casa Cor, e tu consegue, e quando a gente vai nessas amostras de arquitetura, inclusive estudantes de arquitetura vão nessas amostras, é muito legal. E eu só tive a oportunidade de ir depois da graduação, porque na graduação eu só queria terminar a faculdade, né? Tu entra, cada ambiente te impacta. Daí a galera bota um sonzinho, coloca um cheirinho que combine com o ambiente, aí tu passa por 10 mil ambientes, já tá morrendo, e daí tu olha assim, quando te impacta assim, teve um ambiente na Casa Cor que ele era bem em questões naturais, assim, eu fiquei emocionada, eu tinha vontade de chorar. Como aquela pessoa que projetou aquilo conseguiu fazer aquilo me tocar, né? Então não adianta tu ter fita de LED, as prateleirinhas lá com a fita de LED que não mostra as bolinhas. Olha só, eu acho o máximo, né? Vocês não saber de quem eu tô falando. Os arquitetos, olha só, gente, essa prateleira aqui, a fita de LED, não marca as bolinhas. Gente, a arquitetura é muito mais do que uma prateleira que não marca as bolinhas do LED. É muito mais da fita de LED. Então, pensem na sensação que o ambiente vai trazer para o teu cliente. E não no uso do LED. Iluminação indireta é legal e tal, mas como tu vai fazer isso? Tu não precisa gastar uma grana fazendo isso. De que forma aquilo vai impactar teu cliente, né? Então aqui eu trago, né, dizendo assim, alinhar essas soluções projetuais aos desejos e preferenciais do teu cliente, que é o que vai fazer com que o cara, tipo, te ame pro resto da vida, entendeu? Então, dando um resumo do que eu queria falar, assim, a neurociência não é a mesma coisa que a arquitetura, e a neurociência não é a psicologia ambiental. E qual que é a diferença disso? A psicologia, que a gente fala, né, do comportamento humano, tem muito a ver com as questões do comportamento em si. Ela vai te dizer assim, qual o comportamento? O cara entrou numa sala que tem uma parede de vidro, outra parede de espelho, teto de espelho e o chão vermelho. O que ele vai sentir ali? Ele vai ficar tranquilo? Ele vai, tipo, que legal, um ótimo ambiente para dormir? Qual o comportamento que ele vai ter naquele ambiente? A neurociência vai dizer por que desse comportamento. Ele ficou inseguro, porque ativou a amígdala dele e ativou aquela reação da ansiedade de tipo, estou em perigo. O cérebro, estou em perigo. Preciso fazer alguma coisa, preciso sair daqui. E vai te tornar inquieto. A pressão sanguínea vai subir. A neurociência vai te explicar o porquê daquele comportamento. E a arquitetura é que lute. Eu escrevi isso, mas daí depois eu botei uma mais bonitinha, né? Resolver as interações do cérebro com o ambiente construído. Então, a arquitetura que vai ajudar isso não acontecer de uma maneira, né? No caso, que tu não queira. Talvez na arquitetura comercial tu queira que a pessoa chegue na loja e tenha uma sensação diferenciada, sabe? Então, a sensação diferenciada, usar ao teu favor pra pessoa lembrar daquilo pro resto da vida, entende?
Então, tudo depende do contexto em si. E esse também é um outro cuidado que eu quero que vocês anotem aí. O que precisa ver? Não, nada é regra. Obviamente, na arquitetura vocês já sabem disso. Nada é regra, né? Então, talvez, na arquitetura, eu possa falar assim, não usem cores, espelhos, o teto, vermelho na parede. Daí o cara tá fazendo um motel. Por que não usar, né? Espelho no teto e vermelho na parede, entendeu? Então, tudo vai ter muito do o que é aquele ambiente. Por que tu quer impactar? O que tu quer impactar, né? Deixa eu ver o que mais que tem que falar aqui. Tá. Então, essa parte para mim é uma das partes que eu mais demorei para entender da neuroarquitetura, que talvez seja uma parte mais chata. Quando eu escutei e vi palestras e pesquisei dentro desse tema, eles sempre traziam essas questões das memórias num diagrama de pirâmide. O que eu falei anteriormente, de que tudo depende, na neuroarquitetura tudo depende muito do usuário, né? O usuário que vai mandar em tudo. Então, como vocês vão começar a pensar sobre isso, tá? Nós, seres humanos, a neurociência descobriu que a gente tem 3 tipos de cérebros. Tem uns nomes científicos grandes lá que, se eu falar agora, eu vou estar esquecendo, tá? E o nosso cérebro em si, ele tem as memórias, né? E essas memórias são divididas em 3 partes, que são vinculadas a esses 3 cérebros humanos, que são as memórias primitivas, memórias culturais e as individuais. Quando eu via esses gráficos em forma de pirâmide, eu não conseguia entender o que o cara queria dizer com memórias primitivas, memórias individuais, qual que é a diferença disso. Mas vou tentar trazer para vocês relatos do que aconteceu comigo com o cliente. As memórias primitivas, que são as memórias que todas as pessoas do planeta vão ter, que é o ser humano morar na natureza. Tipo, né? Morava em caverna, morava em qualquer abrigo com elementos naturais ali. Então a gente vai ter essa memória primitiva dos nossos antepassados, né, em si. As memórias culturais vão ser as memórias, por exemplo, da região que a gente mora. Então, elas ficam dentro das memórias primitivas. As memórias primitivas, elas são importantes, mas as memórias culturais, elas são muito mais importantes para decisões de projeto. Já exemplifico. Porém, as memórias individuais são extremamente mais importantes que as memórias culturais. Porque de nada adianta tu suprir a memória primitiva coletiva, né? Tipo, nossa, o cara é ser humano, ele caminha e respira, então ele vai gostar disso aqui, e desconsiderar totalmente o usuário, né? Daquele ambiente. Exemplo que aconteceu lá no escritório. Laiane e eu estávamos desenvolvendo uma casa para um cliente, e em função da pandemia, ele queria se mudar, etc. E falou pra gente assim, cara, eu quero uma casa dentro desse terreno do lado da minha empresa. Show, tranquilo. Desenvolvemos a casa. Só que a casa, de certa forma, ela ficou vinculada à empresa. A ideia dele, que ele queria uma casa ali para os filhos dele, mas que fosse do lado da empresa, da família, que ele pudesse, tipo, ir de dentro da casa para dentro da empresa, bem tranquilo. Do pré-requisito dele é assim, que a casa ficasse completamente diferente da tipologia da empresa, obviamente, que eu não ia fazer um pavilhão, né, a casa. E outro, e que ficasse uma coisa confortável, que fosse um lar, que fosse algo que a pessoa ficasse aconchegante, que fizesse aquela diferença da empresa com o lar deles, que ele conseguisse, tipo, desconectar da empresa quando ele estivesse em casa. Show, fomos lá, começamos a desenvolver, e daí no briefing, ele disse assim, é só uma coisinha básica, bem pequena, assim, nada de muito interessante. Eu odeio madeira. Daí eu e a Laiana se olhamos assim, tipo, como assim odeia madeira? Quem que odeia madeira, meu filho?
sim, eu não gosto de madeira. E daí a filha dele olhou, ai, eu acho muito brega. Assim, desenho da madeira, os veios da madeira, madeira escura, madeira clara, madeira vermelha. Não, a gente detesta madeira. Daí o que, que a gente fez? Eu, Laiana, a gente primeiro sentou e chorou, obviamente. Como fazer um ambiente acolhedor, aconchegante, do lado de um ambiente, de uma zona industrial, sem ter uma prateleira de madeira. Sério, vocês não fazem ideia. Toda vez a gente sentava para discutir o projeto e assim, Laiana, não esquece, não pode ter madeira. Por quê? Essa questão desse contexto, né, que aconteceu com a gente dentro do escritório, é que a memória individual dele estava muito forte que não podia ter madeira. E daí eu tentei dar uma pesquisada, assim, ele falou que na casa da mãe dele tinha muita madeira, que ele achava isso algo datado, algo que não era contemporâneo, que não era dos dias atuais, e que ele não gostava, assim, principalmente assim, Deus do livre ter cheiro de madeira. Talvez foram pessoas que tiveram lembranças ruins da casa de madeira, né? Da madeira em si. E nós aqui da região, a gente traz muito essa questão da madeira que a gente não curte muito, né? Por exemplo, os alemães e tal, sempre não gostavam de mostrar a madeira em si, né, nas suas casas. Então, e os italianos já assumiam isso. Mas essa memória individual dele era muito além da memória cultural e memória primitiva. Por quê? O que a memória primitiva diz? O ser humano veio da natureza. Então, quando a gente colocar um elemento amadeirado, um elemento de madeira, vai remeter essa memória primitiva dele, ele vai se sentir aconchegante. Então, por que madeira dá um ambiente aconchegante? Por causa disso. Porque remete às memórias primitivas do ser humano e que faz com que ele se sinta no lar, que aquilo é um elemento natural, etc. E tal. Lá no meu TCC, o ambiente que eu desenvolvi dentro da neurociência, né, tinha o forro em madeira, o piso em madeira, só que não em todos os ambientes. Eu trazia madeira, mas não em tudo. Mas a madeira sim estava presente. E sim, é um desafio fazer um ambiente acolhedor hoje sem ter os elementos naturais. E isso muito é o que fala hoje atual, né? Até depois eu vou colocar ali para vocês, porque, tipo, o cara faz uma sala, coloca hashtag design biofílico, porque tem uma planta no espaço e não faz a mínima ideia do que isso realmente significa, né? Deixa eu passar aqui. Tá. Até agora, tô falando muito rápido, preciso tomar água. Algum caso que vocês lembrem aí sobre memórias individuais de clientes e tal? Milena quer falar? Quer escrever? Sim, eu tenho uma pergunta, Ramona. E tu estava comentando sobre eles não gostarem, né, de um material. E já aconteceu, assim, da pessoa chegar meio que com um projeto pronto na cabeça. E aí vocês, assim, terem que, dentro dessa aprendizagem, né, desse conhecimento que vocês obteram, terem e assim trabalhando aquela coisa para a pessoa desistir de alguma coisa, porque eu imagino, eu sei assim, tem gente que já cria pasta no Pinterest, já chega pro arquiteto com uma coisa muito formada, e aí tu convencer a pessoa de que aquilo não é o melhor, às vezes é mais difícil do que apresentar a proposta em si, né? Sim, nossa, né? Isso acontece diariamente, que eu disse, que o pessoal vem com um negócio pronto, tipo assim, é só um desenho, né? Faz aqui pra mim, é só um desenho, né? O último que aconteceu foi a história do ripado, né? Que eu sou, obviamente, vocês vão catar ali no Instagram. Nossa, a Ramona fala mal do ripado, mas tem ripado nos projetos dela. Sim, tem, porque às vezes a gente precisa pagar os boletos e os clientes querem ripado, a gente pode fazer nada, a gente que lute, né? Mas a gente foi fazer uma reunião de briefing e daí o cliente falou assim, porque eu tenho um ripado assim, 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 porque ficou muito, né, moderno e tal. Daí eu disse para ele assim, tá, mas tu pediu um projeto que fosse atemporal, que, né, não fosse modinha, que depois não ia passar moda, né? A gente evita usar essas questões de que vai passar moda. Um exemplo do ripado é uma coisa que daqui a pouco vai sair de moda. E daí tu vai ter uma sala que, tipo, nossa, o cara fez a sala dele em 2020. Ele, sim, tal. Então,
analisar o cliente, o arquétipo dele, qual é o tipo daquela personalidade em si? Ele é um cara que vai fazer a casa dele pro conforto do lar da família dele? Ele é um cara que vai fazer a sala, que nem a gente tem um cliente no escritório. Ramona, essa sala aqui eu quero assim, ó, casa-cor. Da porta do íntimo para dentro pode ser qualquer coisa. Essa sala aqui eu quero casa-cor. Não, tranquilo, fizer uma sala casa-cor. Ou o cliente é o cara que quer a sala casa-cor, ou o cliente é um cara que quer fazer uma coisa futurista, que quer fazer uma, né? A gente pega as características desse cliente, analisa o arquétipo, a personalidade dele e consegue justificar isso para ele. Porque se eu falar para ele, olha aqui, ó, eu tenho um artigo científico que diz aqui a quantidade de hormônios, ele vai dizer assim, tá, e o que eu tenho a ver com isso, sabe? Mas eu consigo desenvolver essa justificativa dentro do contexto da personalidade dele e sim explicando que aquilo vai ter consequências psicológicas, que aquilo vai ter consequências fisiológicas e que aquilo vai deixar ele um pouco mais alerta, um pouco mais depressivo, um pouco mais melancólico em si, porque é o que a ciência diz, então, né? Então, sim, às vezes rolam umas grandes discussões de justificativa para tentar encaixar no que a gente sabe que é verdade, porque eu confio na ciência. Eu confio que a memória primitiva ela é, mas a memória individual ela ainda consegue ser um pouco mais forte. Só que ela também não consegue negar a memória primitiva, né? Então é algo que a gente vai levando assim. E não é fácil. Não é fácil. Mais alguém tem alguma coisa para perguntar, por favor? Não me deixe falando sozinho. Não, ninguém tem mais nada para perguntar. Nem a hora. É 8h20 da noite. Ô, louco, bicho. Tá, vou continuar aqui então. Deixa eu me organizar. Tá. Então, tudo isso. Obrigada, Priscila. Eu juro que é tudo verdade. Tudo isso que eu falei, né? O que acontece? Nós somos o cérebro humano, né? Ele tá ali. Mas o cérebro, ele só tem a função de processar dados, né? É literalmente processador de dados. Eu sigo um perfil no Instagram que, obviamente, eu não sei dizer o nome, mas é de um cara que faz um Reels lá, bem legal, que ele diz como é que o cérebro age quando tu tá doente, né, como é que o corpo reage. E ele faz um teatrinho e ele sempre representa o cérebro com um cara de óculos, de terno e gravata e processando, tipo, informações e passando informações, né? Porque o que acontece? O cérebro humano, imagina se a gente precisasse pensar das coisas. O cérebro vai dizer assim, imagine o cérebro pensando, como é que esses dados são processados? Tô com sede? Preciso fazer xixi. Preciso comer. Que hora é? Ó, tá na hora de dormir. Tá. Aquilo ali vai me machucar? O que tá acontecendo? Que barulho é esse? Tipo, ele tá sempre tentando fazer com que tu sobreviva. A única função dele é processar dados para que tu sobreviva. Então, quando tu tá num ambiente, por exemplo, sei lá, um exemplo patético, tá? Minha mãe. A minha mãe, ela tem um horror, ela tem um pavor. Quer ver minha mãe puta, assim, braba? É cheiro de parede de fósforo. Por quê? Numa memória primitiva não, individual dela lá na infância, o fósforo em si, ele remeteu a uma situação ruim. E o cérebro, ele não consegue processar dados, tipo assim, novos. Ele processa os dados automaticamente. Então, como aquele cheiro fez com que ela passasse por uma situação ruim, hoje, quando ela sente o cheiro de um fósforo, dá um gatilho mental e o cérebro vai vir aquela situação ruim. Ele já, tipo, automaticamente prepara ali, a amígdala manda o hormônio disso e bota mais questões de, tipo, de ansiedade, de tipo assim, nossa, o que vai acontecer agora, né? E o que o torna ela ansiosa e fica muito brava com aquele cheiro em si. E por que isso acontece, né? Porque a única forma do cérebro
fazer com que a gente sobreviva um dia após o outro, né, e não morra, né, é com os 5 sentidos. Então a gente vai enxergar algo, a gente vai sentir um cheiro, a gente vai tocar, vai sentir algo, né, vai sentir um gosto, porque gostos ruins o cérebro associa a coisas que vai fazer mal pra gente, então a gente não consegue comer. Então, o cérebro, tudo isso, os 5 sentidos servem para nos proteger da morte. É a única função. E o cérebro também, né? Processar esses dados para poder manter a gente vivo. O que mais que eu preciso de comentar sobre isso? Então, lá o Aristóteles, ele fala sobre... Ele que dá, né? Tipo, os 5 sentidos. Ele fala assim, nada está no intelecto, sem antes ter passado nos sentidos. Então, tipo assim, nada, que nem eu gosto muito de sonhos, né? Porque o cérebro, ele processa dados à noite, e os sonhos são muito importantes. E vocês podem ter certeza, vocês nunca vão sonhar com alguém que vocês nunca viram o rosto. Porque o cérebro, ele sonha com pessoas que tu já viu o rosto. E daí, eu lembro, quando eu fazia na faculdade, a disciplina de Libras. Obviamente, a gente perguntou para a professora se ela sonhava, que a professora era surda, se ela sonhava com as pessoas falando em Libras. E ela disse que sim. Porque, gente, óbvio, por que eu vou sonhar que a pessoa tá falando com Libras em mim? Porque se eu não falo em Libras, né? Eu não falo, né, com a língua dos sinais. E ela disse, ela falou que, tipo, sim, ela sonhava com pessoas que faziam falando Libras, né? E eu achei, tipo, surreal isso, porque a gente só sonha coisas que o nosso cérebro processa. Então, a gente nunca vai sonhar com pessoas, com coisas que nunca aconteceram, né? Então, e o cérebro sempre vai criando essas cenas com trechos da nossa vida e acaba enlouquecendo a gente. E por que comecei a falar sobre isso? Por causa dos processamentos de dados. As alterações... esses dados só podem ser recebidos pelo cérebro por causa dos sentidos em si, né? Por exemplo, deixa eu ver. A gente fala dos 5 sentidos, né? A visão. A visão, que eu falei dos cheiros também, né? A visão do tato e tal. A visão, para mim, é um dos 5 sentidos, assim, que vão dar mais gatilhos rápidos, instantâneos para o cérebro. Porque, obviamente, está vendo uma onça correndo atrás de ti, a intenção é acionar a fuga e tacar-lhe a perna, né? Agora, por exemplo, o olfato vai te trazer memórias mais antigas em si. E o tato vai estar mais responsável por bem-estar, assim, tipo assim, agora eu vou relaxar. Daí tu vai sentindo aquilo, aquelas texturas na tua pele e tal. Tu vai conseguir um pouco mais relaxar em si. Então, essas relações dos 5 sentidos que a gente vai ter que ir balizando na hora de projetar, né? Tá, quero fazer sensações no meu ambiente. De que forma que eu vou fazer isso? A última coisa que tu vai pensar é o olfato. Mas daí tu tem que pensar primeiro no tato. Mas o visual, qual vai ser a cor predominante? Qual que vai ser a paleta de cores, né? O que vai acontecer nesse ambiente? Qual que vai ser a iluminação? E daí, a questão da iluminação que eu trago, muito pontual, assim, porque a iluminação a gente tem a iluminação natural e a iluminação artificial. Cara, a iluminação natural não tem como errar. Iluminação natural, tu pode rasgar a janela, tu pode fazer, né? Sempre tu vai acertar. Quanto mais iluminação natural, melhor nos projetos. Obviamente, tu vai trazer projetos de interiores ali, que a janela tá pronta, que tu vai ter que lutar agora para conseguir botar uma iluminação natural. Daí tu vai ter que apelar pela iluminação artificial. Mas sempre coloquem primeiro iluminação natural. Nem que tenha que abrir claraboia, nem que tenha que abrir janela em cima do armário, embaixo do aéreo, janela tipo debaixo da TV. A iluminação natural, primeiro lugar. Sempre o natural. E depois o fake, né? Que a gente diz que o arquiteto detesta o porcelanato fake de madeira. Só que se tu tiver que optar por um que imite pedra, por um que imite madeira, não é madeira, mas ainda é algo que remete um pouco mais de aconchego em si. Então, tu puxa por algo, né, natural. Mas deixa eu voltar ali para a iluminação. Quando a gente fala de iluminação natural, em primeiro lugar, tipo, mãe de todos, eu falo sobre ali a manutenção dos ciclos neuroendócrinos.
eu odeio essas palavras grandes com 3 milhões de sílabas. Porque o que acontece? Círculo circadiano, que é o rolê lá, que tu acorda de manhã, daí de dia tá uma luz mais clara, de noite vai ficando mais amarelada, e depois daí produz o hormônio que tu vai conseguir relaxar, vai conseguir dormir, para o cérebro poder processar dados e etc. A gente não pode quebrar isso. A gente tem que deixar para ambientes mais de aconchego a luz um pouco mais amarelada e tal, um pouco mais que a gente sempre diz, né? Imitando vela. Porque isso traz memórias primitivas, culturais dos nossos antepassados que viviam na vela muito mais tempo do que a gente vive com energia elétrica. Pensem nisso e reflitam. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas, obviamente, eu não ia conseguir falar sobre neurociência sem colocar algumas partes do cérebro. Por exemplo, o córtex pré-frontal, ele é uma parte que faz um controle inibitório, né? Ele vai ser o cara que vai receber informação do... Como é que eu vou explicar para vocês? Do autocontrole e do larga na perna, sabe? Então, por exemplo, tem uma situação de perigo, tá caindo prédio, 2 caras numa moto. Quem é que vai ser acionado? O córtex pré-frontal. Pra quê? Pra correr, né? Então, essas partes do cérebro, elas são importantes porque daí tu consegue pegar ali a parte dele, que eu tinha comentado antes, né? Instinto de sobrevivência. É isso aí, tipo, o cérebro só precisa manter a gente vivo. 2 caras numa moto sai correndo. Ainda mais aqui em Novo Hamburgo. Mentira, nunca fui assaltada em Novo Hamburgo, gente, né? Fico falando da minha cidade, do meu país. E daí, ali esses 3 espaços no cérebro, que eu destaquei nesse slide, com a referência do Instagram lá do Pensador Sincero, que coloca uma imagem aleatória com uma frase completamente ridícula na frente. Por exemplo, o hipocampo, ele vai ser responsável pela informação espacial, né? Só que daí, olha só que loucura. O hipocampo, ele é responsável pela informação espacial. Tipo, quando entrar no ambiente, tipo assim, ó, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui e tal. Ali é uma janela, ali é uma porta. Se eu tiver pegar fogo, isso aqui eu saio correndo para cá. Ou, tipo, o mapa mental da cidade, que a gente sempre, eles desenvolvem a gente lá em Urbano, né? Faça um mapa mental aqui de não sei o que, aqui é o ponto nodal, não sei o que, etc. Quem tá ativado ali é o hipocampo. Só que esse cara, essa parte do cérebro, que é a parte que recebe os ansiolíticos. Quando tu toma remédio para ansiedade, eles vão direto no hipocampo. Então, então quer dizer que, tipo, realmente, então, o lugar do cérebro que processa informações ambientais é a parte do cérebro que os ansiolíticos agem. Será que o ambiente influencia na pessoa? Né? Óbvio. E ali, que eu também coloquei aqui para vocês lembrarem de partes, tipo assim, que a gente precisa estudar, é o hipotálamo, que vai ser esse cara aí, que vai ser a parte do cérebro, que vai, tipo assim, essa luz amarela aqui tá na hora de dormir, tá na hora de mandar uns hormoninhos aqui para dormir, porque já passou da hora, vamos lá regular. Essa luz clara aqui, bora produzir, galera, precisamos de alimento, precisamos, né, de money para comer no final do dia. Então, essas são partes do cérebro que são ativadas com a visão. Sim, obviamente, barulhos, por exemplo, vão intensificar essas reações dessas partes do cérebro. Intensificando isso, faz com que as coisas vão lá para cima, né? Porém não. É isso aí. Agora eu me perdi porque eu estou com sede, novamente. Deixa eu ver o que mais que eu preparei aqui para falar para vocês. Legal. Mais uma pergunta sobre essas memórias. Vocês, voltando ali ainda sobre as memórias audiovisual e tal, antes de eu entrar e falar sobre esse amigo aqui que eu não até hoje eu não engulo essa história que ele ganhou para abrir arquitetura. Vocês têm algum tipo de memória individual, de medo, de alguma coisa assim que... Sério, eu tenho medo de chuveiro. Quando eu era
criança, eu ficava muito pobre, ficava sozinha em casa e o chuveiro pegou fogo na minha cabeça. Eu morro de medo de chuveiro elétrico. Então, se um dia eu tiver que fazer uma casa e contratar um arquiteto com neurociência aplicada na arquitetura, eu não posso ter um chuveiro elétrico, porque eu vou morrer, entendeu? Tipo, porque eu tive aqui gatilhos mentais da minha infância. Mas, né, obviamente, estamos aí dentro da memória cultural que a gente, primeira coisa, chuveiro elétrico, depois tu que lute para ser rico, né, e colocar um chuveiro de encarnação de água quente, né? Então, por favor. Vocês não têm nenhuma coisa bizarra, assim, porque eu às vezes eu fico pensando, só eu tenho essas coisas bizarras. Tá. Não, ninguém tem. Só eu sou a bizarra da história, não, tranquilo. Secador de cabelo. Tá. Eu também. Já explodi do lado da minha orelha, assim, aquele barulho, assim. Só aquele cheirinho de cabelo queimado, assim, eu com amor. Já desligo. Tá, vou falar então um pouco sobre esse amigo aqui. Esse cara, o tio Jonas Salk, tá? Ele foi o cara que lá em 1800 e alguma coisa, tipo lá no finalzinho do século, as pessoas morriam de caminhão de poliomielite, tá? E, obviamente, as pandemias, elas são um marco na história da nossa sociedade, que, né, porque na minha vez agora essa pandemia eu fico me questionando todos os dias. Mas, por exemplo, lá em 1905, deu um surto de poliomielite nos Estados Unidos e tal. E esse amigo aqui, ele descobriu uma vacina para poliomielite. Então, né, até os trisnetos dele vão ser milionários, né? Então, o Jonas Salk, ele descobre essa vacina, consegue, tipo, acabar com a pandemia de poliomielite ali, que as pessoas morriam muito. E daí ele começa a dar entrevistas e falar sobre como é que ele conseguiu fazer essa vacina, e ele começa a explicar o porquê. Monto rotas de fugas em todos os lugares que eu vou. Abre parênteses, Juliana, curiosidade. Quando eu era estudante de arquitetura, eu estava na sala de aula da Fevale e eu olhava sempre, nas salas de aula, tem um quadrinho assim que diz onde você está e para onde vocês têm que ir em caso de incêndio, né? E eu sempre olhava isso e as pessoas me achavam bizarra, porque eu morria de medo de pegar fogo nas coisas e eu ter que sair correndo, né? Ali, obviamente, eu entrei na faculdade em 2013, que foi ali Boate Kiss, etc., que tava aquilo naquela memória recente, né? E daí, um dia, eu tô trocando uma ideia com uma colega de faculdade, eu assim, ó, ai, quem é que desenha isso, né? Tipo, imagina desenhar para tipo, 2.000 salas da Fevale. Quando eu comecei a trabalhar na Fevale, né? Adivinha qual que foi a minha primeira função? Sim, desenhar os layouts de rota de fuga da Fevale. Todas as salas têm um quadrinho assim atrás da rota de fuga para você correr caso tenha um problema de incêndio. Obviamente a lei de PPCI, mas tranquilo, vida que segue. Voltando a falar sobre esse Jonas Salk aqui. Daí ele começou a tipo assim, eu sou um cara que descobriu essa vacina aqui. Então ele começou a criar hipótese o que fez com que ele descobrisse a vacina que todos os outros não tinham conseguido fazer, né? O que ele faz? Ele se isola na Itália, um pouco rico. Vou estudar, vou fazer o quê? Desenvolver uma vacina, vou me isolar na Itália. E um dos ambientes de contemplação, né, é essa basílica de Santo alguma coisa de Assis, né? Lá no e-book, não esqueçam de compartilhar ali e me mandar uma DM no escritório pra gente mandar depois pra vocês o e-book. Vai estar escrito certinho. Ele usa como espaço de contemplação, como espaço de relaxamento, como espaço de, tipo, ter ideias. Esse espaço aí. Que a gente estuda 10 milhões de vezes essas estéticas de igreja e tal. E daí eu fico me questionando, né? O que o cara acha que, tipo, será que Deus assoprou no ouvido dele a fórmula da vacina? O que foi? Mas ele considerou isso um espaço muito importante. E ele disse assim, ó, imagina a Fábio colocou você dizendo pra sempre observando, tipo,
não, morro de medo dessas coisas, porque eu fico pensando, vou desenhar aqui, as pessoas vão ter que correr por aqui. Mas, continuando ali da Basílica, ele pensou assim, imagina se todos os cientistas pudessem ter um espaço de contemplação que ativassem essa questão da criatividade. Lembra do ratinho do início da nossa conversa? Então, que fosse aquela água meio gelada ali para o ratinho poder ter impulsos criativos e poder entregar o projeto no nossa função de arquitetura, né? De arquitetura. E daí ele pega e, obviamente, ganha bilhões de dólares e contrata um arquiteto e diz pro cara assim, ó, tá vendo essa referência aqui, ó? Faz um centro de pesquisa com essa referência. Cara, se eu fosse esse arquiteto, ia sentar e chorar, né? Mas olha o que o cara fez. Isso. Pelo amor de Deus. Tem uma referência? É uma referência? É uma ótima referência. Tem uma simetria? Tem uma simetria. Tem um teto? Não tem o teto, mas o teto é o céu. Tem um altar? Não tem um altar. O altar é o Oceano Pacífico. Tem um Deus lá no final? Não. É reto. O cara fez reto, o sol se pondo lá atrás. Então, tipo assim, ele ganhou esse prêmio de arquitetura por causa dessas análises dele. Eu quero um espaço que desenvolva a criatividade do amigo lá e tal, dos neurocientistas e tal. E esse é o Instituto Salk, que, obviamente, é onde é feito esses congressos da neurociência aplicada à arquitetura, que é um dos espaços... Isso foi feito em 1960, não, 1960 e poucos. Agora não lembro, podia ter botado o dia ali? Podia. Mas, tipo, isso não é de hoje. E o cara já pensava nisso, sabe? Se Louis Kahn foi um visionário ou não foi, eu sei que foi muito dessa questão do Salk, sabe? Analogia ridícula que eu preciso também falar para vocês não podem sair daqui sem saber. Escritórios da Google não são escritórios com neuroarquitetura, com neurociência aplicada. Pelo amor de Deus. Eu já escutei podcast do pessoal falando nisso, eu já vi vídeos do pessoal falando isso. Não é. O que é lá na Google? O arquiteto que fez o escritório da Google ali, ele se baseou na referência do conceito da empresa. E o conceito da empresa é o ser humano. E então, ele conseguiu se enquadrar com várias questões da neuroarquitetura, porém não foi feito um embasamento científico. Hoje já é questões de neuroarquitetura. Alguns escritórios da Google, os novos, né? Mas aquele que a gente, né, com as cores primárias, etc, não é. Tanto é que a neurociência diz que as cores primárias agridem o cérebro. Elas dão um pico de produtividade, mas elas agridem o cérebro. Não é bom para isso. Obviamente, depois de Louis Kahn, grandes arquitetos, eu não podia deixar de mostrar o meu TCC, né? Que foi uma das questões que, obviamente, originou o nome do meu escritório, que era ali atrás da biblioteca ali da Fevale, a proporção de um prédio com neuroarquitetura aplicada. Hoje eu faria completamente diferente, eu juro para vocês, mas eu só quis mostrar a forma, assim, para exemplificar algumas coisas. Que na neuroarquitetura eles dizem assim, que tipo, não pode ter cantos agudos, que coisas quadradas o cérebro não gosta. Show, como é que eu vou colocar um edifício redondo no meio da Fevale, que é tudo, né, tipo, prismas retangulares e tal? Como é que eu vou vincular isso com a imagem da Fevale? Então, eu trouxe essa questão um pouco mais conceitual, né, de um edifício sinuoso descendo no terreno ali, no meio das árvores e tal, com ele todo envidraçado para a natureza. Tipo, eu faria diferente hoje, talvez faria, porque eu perdi muito tempo fazendo essa brincadeira aí, né? Então, o que mais que eu tinha que falar sobre neuroarquitetura aqui? E outra coisa que o cérebro gosta. Eu adoro falar sobre o cérebro como se fosse uma outra pessoa na minha cabeça, né? Quando tu entra no ambiente, essa questão do PPC e sei lá, de o que tem na nossa memória cultural, talvez ele fala sobre memória primitiva, tá? Tu tem que saber para onde é que tu vai. Quais que são as fluidez dos fluxos? Fluidez dos fluxos é ótimo. Qual que é o fluxo? Para onde tu veio? De onde é que tu veio? Para onde é que tu vai? Onde é que estão as pessoas? Onde é que as pessoas estão saindo? Onde é que as pessoas estão entrando? Porque se tu fizer espaços muito labirínticos, espaços, tipo assim, corredores com várias portinhas, como hoje é a tradicional sala de aula, né?
fica muito tipo, corredor de hospital, sabe? Fica uma coisa muito... O cérebro não se sente confortável com aquilo. E uma das propostas era que esse ambiente tivesse salas redondas, que o cara conseguisse passar por todos os lados da sala, que ele não conseguisse sentir... Tipo assim, que todos os lados ele poderia ver pessoas e não se sentir num canto ou nem sem pra onde ir, sabe? Onde é que tu estaria, tu conseguia ver tudo e todos. Essa era uma das minhas diretrizes de projeto, né? Então, além desses espaços, né, comerciais que eu falei ali, lembrar que nosso first place é a casa, nosso lar, que eu falei anteriormente sobre trazer aspectos do lar, etc, né? Que a gente precisa colocar a nossa personalidade dentro do ambiente para se sentir pertencente. Só que daí eu te digo assim, ó, como fazer isso no ambiente corporativo? Além de colocar a cultura da empresa, que às vezes não tem cultura nenhuma, que é a tradição, que é regrado, que é fábrica, como é que funciona isso, né? Então, os arquitetos que lutam tentando trazer todos esses conceitos da neuroarquitetura para dentro dos espaços corporativos. E é impossível falar de neuroarquitetura sem falar da biofilia, que hashtag design biofílico vocês vão ver em todos os projetos de que falam sobre neuroarquitetura. Só que ali eu trago uma frase de uma pensadora chamada Ramona, tá? Que diz assim, na minha opinião, tá, gente? Primeiro bio é o usuário, o resto é frufru, tá? Quando a gente fala de biofilia, lá no e-book, eu vou descrever para vocês os 14 padrões da biofilia. E, tipo, um deles é plantinhas, sabe? Então, assim, ó, tem 13 jeitos de tu fazer um projeto com biofilia, com design biofílico, sem usar plantas. Por quê? Obviamente, o mesmo cliente lá que disse para mim que detestava madeira, que me demitiria se eu usasse madeira, agora, essa semana, o cliente olhou para mim, para a Laiana, e disse, eu não gosto de planta, eu detesto planta, eu não quero planta. E daí como é que tu vai fazer um espaço corporativo sem usar plantas, né? Ele não gosta, o que eu posso fazer, né? Obviamente, Priscila, eu também amo uma planta. Meu quarto aqui tá cheio de planta, né? Todo mundo gosta de uma plantinha, nem que seja um cactuzinho, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu não gosto de planta, o que tu vai fazer? Então, o primeiro bio que tu tem que ver, né? Não adianta tu botar planta, não adianta tu botar aguinha, né? Que também o design biofílico traz essa questão do barulho da água para te ter esse contato com a água. Não adianta tu... Ah, não. A Ramona disse que porcelanato imitando madeira, imitando pedra é ridículo. Então, eu vou usar pedras naturais, vou usar paredes com pedras, outras pedras naturais, vou colocar madeira, vou colocar um sofá de linho, porque né, tudo a questão da arquitetura sensorial um pouco mais com a pegada natural, as paredes vão ter uma cor terracota e tal, né? Mas e o cara que vai usar aquela sala? E o cara que vai morar ali? Ele gosta da cor terracota? O cérebro dele vai ter uma reação legal se tu dizer para ele que vai ser uma parede verde? Realmente é isso? Então, assim, ó, os conceitos, a teoria da biofilia, ela cai por terra total, né? Se tu não colocar a primeira pessoa, o usuário, né? É o usuário, é entender o arquétipo da personalidade dele, entende? Então, porque do resto é frufru. Tu pode fazer uma sala e tal, colocar ali no 3D uns verdinho, bonitinho. Agora não é moda mais falar artificial, agora é plantas permanentes. Pelo amor de Deus. Se tiver que botar planta permanente, não bota planta. Faz não sei. Coloca um papel de parede com folhagem. O cérebro vai entender da mesma forma. Não bota planta permanente. Porque quando tu coloca a planta permanente, por exemplo, o cérebro vai querer tocar. E vai tocar, vai ser de mentira. Ele vai, tipo, uma mentira, minha vida. Entendeu? Como é que tu vai botar planta permanente num projeto e dizer hashtag neuroarquitetura aplicada? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não curto daí. Botar no Instagram eu não curto, eu juro pra vocês. Tá. Então, a neuro aplicada nos ambientes, eu vou falar um pouco pra vocês. Eu trouxe essa imagem aqui, vai ser a última da apresentação. Tá quase acabando o nosso tempo aí. Não vou ficar com a... Como é que se diz? Ficar a noite inteira com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa terminar projeto, fazer urbano, que é muito difícil.
Eu só preciso falar algumas coisas, tá? Não é que se diz insights, mas coisas que eu gosto de falar quando falo sobre neuroarquitetura, tá? Talvez eu vou ficar mudando assim, não sei. Essa imagem aqui, eu só queria trazer para vocês porque a artista, a Fernanda Fernandes, ela é uma amiga minha, ela fez um... Até vou tirar uma foto, contar pra ela. Ela fez essa arte. Diz ela que tem um cérebro ali no meio, tá? É só ela enxerga. Mas então deixa que ela enxergue esse cérebro. Talvez, às vezes, eu fico pensando se tem um cérebro aqui no meio. Mas essa foi a capa do meu trabalho de conclusão, tá? Então, assim, resumindo, tá? Do tudo que a gente já falou. Cores primárias agridem o cérebro e acabam estimulando ele demais. Então, não. Cores primárias nem para as crianças. Tu pega os conceitos da educação da Finlândia lá, é tudo branco. Cores primárias eles não usam mais para educação infantil, né, para escolas ali. É tudo branco, com madeirado, com elementos naturais, né? Então, pesquisem sobre isso. Tentem não usar cores primárias para ambientes que tu quer que as pessoas relaxem, né? Eu já comentei que ali no meu TFG, hoje agora é TCC, né? Mas na minha época era TFG, trabalho de final de graduação. Questões das circulações, né? Tu tem uma circulação. Tá, tu tem a opção de fazer um circuito, né? Também não precisa fazer o teu edifício um Copan, tá? Porque no P6 eu fiz um Copanzinho lá, olha, depois vocês riam da minha cara no Behance lá, tá? Eu tenho o meu P6, P7 ali, era um Copanzinho, que nem dizia o Bento. Tipo, as circulações, elas têm que acontecer alguma coisa, não pode ser um corredor reto e sem nada. Não é quadrinhos nas circulações. Se vocês tiverem a oportunidade de desenhar uma casa, faça com que as circulações não sejam um corredor escuro para a pessoa gravar um filme de terror. Pensem nisso, entende? Uma porta final assim escura. Não façam isso. Tragam questões para a circulação que o cérebro consiga também se sentir tranquilo com aquilo. E eu falo isso desde um apartamento e desde um grande edifício, porque obviamente eu quero que todos que saem daqui façam grandes edifícios culturais, né? Com 10 milhões de metros quadrados. Outra coisa que eu adoro essa frase. Sabe o que a gente escuta? Sai fora da caixinha, pensa fora da caixinha e tal. Na neurociência, diz que é o contrário. Para te poder ter decisões e ser mais criativo, tu vai conseguir fazer isso em ambientes na escala humana ou menor que a escala humana. Ou seja, às vezes eu fiquei pensando, tá, daí eu tenho que entrar no meu roupeiro para poder ter uma solução criativa. Mas não nessa analogia um pouco mais, né, nos extremos. A analogia de tu não vai fazer uma prova de sistemas estruturais no meio da rua coberta, entendeu? Tipo, por quê? Porque o pé direito, porque pessoas passando e tal. Quando tu precisa se focar em algo, se concentrar, tomar decisões, pé direito baixo. Então, talvez isso vai servir para quem está fazendo, sei lá, um edifício ali comercial de coworking corporativo. Ambientes de circulação, talvez o pé direito duplo. Mas uma sala ali, uma sala de reuniões, uma coisa assim, tu não precisa fazer algo monumental. Pode fazer um pouco mais enxuto, porque o cérebro fica um pouco mais relaxado, vamos usar essa palavra, naquele ambiente. Iluminação natural também, anotem. Iluminação natural, Tatooine, iluminação natural. Foquem nisso, não tem como errar na iluminação natural. Depois bota umas cortinas blackout bem tranquilo. Outra coisa que eu gosto muito de lembrar vocês e tal, que a gente vê muito em design de interiores, uma mesa de centro de vidro com pontas agudas, né? Tu não vai conseguir relaxar numa sala, daí tipo assim, mano, é louca. Como não vai conseguir relaxar numa sala? Que tenha muitos cantos de vidro, cantos, tipo, que ofereçam perigo para o cérebro, né? Talvez os senhores, o pessoal mais velho, assim, os idosos consigam enxergar mais, tipo, aquilo ali vai me machucar, isso aqui vai se machucar. O cérebro não consegue desligar 100% quando tu tem muitos elementos agudos. Só que, da onde é que veio esse estudo? De onde diz que o cérebro se sente um pouco mais tranquilo e confiante em ambientes com curvas.
Então, tu não precisa, talvez, fazer todo o teu ambiente com curva, mas coisas um pouco mais com curvas vai ser mais tranquilo para o cérebro. E isso, os designers de hoje em dia estão assim, ó, colocando em primeiro lugar. Tu pega desenho de cadeira, desenho de poltrona, desenho de sofá. Os sofás são tudo com os cantos mais arredondados, os braços mais arredondados. Por exemplo, agora, as tendências da Casa Cor, se tu olha os projetos, todos eles são mesas de forma orgânica, redonda, assim, nada mais aquela mesa reta de vidro com aquelas pontas super 90 graus, né? Tudo mais orgânico, tudo mais arredondado em si. Porque a neurociência explica que o cérebro fica um pouco, né, desativa essas glândulas da amígdala ali, que vão estar sempre ativando essa questão da fuga e da ansiedade, né? Então, vamos trazer um pouco mais disso para os nossos projetos. E aqui eu trouxe também para a gente conversar sobre algumas curiosidades da neurociência, né? Que vale a pena a gente fazer analogias também com a arquitetura. Por exemplo, crianças até 5 anos, elas não têm o cérebro não desenvolveu a parte de nojo. Então, elas pegam algo no chão e comem, elas botam as coisas no chão, né? E a gente, o cérebro desenvolveu essa questão de sentir coisas nojentas e tal, para nos fazer a gente só sobreviver, a gente não morrer. Então, é muito engraçado, porque a criança bota tudo na boca, né? E a gente não. Mas por quê? Porque a gente desenvolveu uma parte do cérebro que faz com que a gente sinta nojo das coisas, cheiros, etc., para sobrevivência, né? Que daí, se o gosto ali difere ali, então o cérebro assim, ó, isso aqui não é para ti, meu filho, não é. Além ali de chão, de elementos naturais e tal, quando tu vai fazer uma trilha, te imagina numa trilha, assim, no meio das árvores e tal, quando tu pisa no chão, aquele chão, ele é duro? Ele não é duro. Ele vai ter talvez algumas rochas, talvez uma areia ali, uma terra, talvez umas folhas secas e tal. Ele nunca vai ser duro, rígido. Eu sempre me questiono, por que a gente faz chão duro, rígido, que cai o celular, quebra a minha tela do celular? Puta que pariu, quebrou minha tela do celular. Sabe? Por que o chão não pode ser uma coisa um pouco mais macia? Porque a gente tem que pisar, né, naquela coisa rígida e tal. Rever isso. Talvez criar uma sensação diferente no projeto de vocês. Porque o mais do mesmo não vai te diferenciar no mercado. Faz uma coisa diferente. Cria uma coisa diferente. Eu juro para vocês que vai ter alguém que vai, tipo, não, achei o máximo. Pode assinar aí que pode mandar orçamento que vai esse projeto aqui que vai para frente. Então, a gente inovar nessas decisões com embasamento teórico, obviamente, não fazem ela louca, tá? É um diferencial, sim. E vocês vão ser lembrados, sim. Pode tá gravando, né? Me cobra isso. Mentira, eu vou fugir pros exterior. Mas me cobra isso. Se vocês fizerem um projeto diferente de tudo, diferente do que já foi visto e tal, o mercado seleciona, vocês vão ser lembrados. E se vocês usarem essas questões de que confiarem na ciência, nos estudos, né, vai dar certo. Vai dar certo. Outra questão da neuroarquitetura que eu adoro fazer essa analogia, não falar para as pessoas, é o espelho no elevador. Os espelhos. A gente tem aquela questão do espelho, de usar espelhos para ampliar o ambiente. Vou botar um espelho aqui e tal. Só que aquele espelho ali, né, eu já vi vários, assim, algumas salas, assim, que tem a TV e do lado tem um espelho, assim. Cara, o cérebro humano, ele interpreta o espelho. Tu acha que o cérebro sabe o que é um espelho? Ele sabe que a tua imagem é refletida. Só que a amígdala vai estar ligada, dizendo: ô, Ramona, te liga ali, tem um cara te espiando, sabe? E isso é o que faz ser sexy e ser fetiche, por exemplo, no motel, entendeu? Que tem um espelho para tudo quanto é lado. Não sei, nunca fui, tá? Isso é o que me diz. O que vai acontecer? O cérebro, tipo assim, ó, vai se sentir vigiado. E qual estudo científico fala sobre isso? Um estudo que foi feito em elevadores. O elevador que tem espelho, ele sofre muito menos vandalismo do que os elevadores que não têm espelho. Eu tenho um exemplo ótimo, vocês vão no Multicolor. Ali eu tenho 2 conjuntos de elevadores.
Uns são novos que a gente colocou espelho e o outro não tem. O que não tem, de 6 em 6 meses tem que ficar trocando aquele negócio vestibular ali que é colado no marketing, porque as pessoas riscam, as pessoas fazem, riscam o dente da pessoa, as pessoas fazem carinha, fazem pichação ali, tá sempre estragado. Por quê? Isso a neurociência explica, por causa dos espelhos. Quando tem um espelho, o cérebro acha que tem um segundo indivíduo te observando. Ele não consegue interpretar. Ah, mas daí o meu cérebro pensa isso. Não, é lá no subconsciente, lá no subconsciente. Talvez tu não tenha noção disso. Mas o espelho, ele faz com que tu não consiga relaxar, que a pessoa esteja, que tu se sinta vigiado, sendo observado. Então, cuidem muito onde vocês vão colocar espelhos nos projetos de vocês. Por exemplo, dentro de um quarto, dentro, né, da sala e tal. Só cuidem, que a pessoa não se sinta, né, prejudicada em si. O que mais que eu destaquei aqui? Deixa eu ver o que a Gabriela colocou. Exatamente isso. Leia ali que a Gabriela colocou. É exatamente isso. A gente não. A gente fica, tipo, um pouco, né, tímido com o espelho. Tem que sempre cuidar onde colocar espelhos. Eu não sei que ideia é essa, né? Espelhos, mas tranquilo. Ali na questão do berçário, na filosofia Montessori, fala que desenvolve, né, a criança e tal. Mas por causa que a criança se auto-reconhece. Na minha opinião, a criança está interagindo com um outro ser. Ela não consegue entender que aquilo que é ela mesma. Que ela está interagindo com uma outra pessoa até o cérebro conseguir processar que isso aqui sou eu, né? Que é comprovado cientificamente que o cérebro subconsciente dele não consegue, tipo, entender que não, isso aqui sou eu. Então aqui eu também destaquei para falar para vocês elementos sempre naturais, não tem erro. Lembra, memórias primitivas, elementos naturais. A não ser que o cara fale para vocês que eu dei madeira, o cara fale para vocês que detesta essa planta, mas sempre que tiver que fazer uma escolha de um projeto, elementos naturais ou com formas orgânicas. Vai ser tendência por causa desses avanços da questão da neurociência, não é porque a Portinari ou a Portobello, sei lá, lançaram porcelanato com formas orgânicas e tal. Não, vai ser tendência porque cada vez mais a gente vai buscar o natural, a gente vai buscar essas memórias primitivas. Então, o ser humano, principalmente agora depois da pandemia, a gente não vai querer mais coisas manufaturadas, a gente não vai querer mais nada prático, não vai querer essas coisas, né, da indústria. A gente vai querer o personalizado. O cliente de vocês vai buscar o personalizado, vai buscar o que vocês vão ter de diferencial para apresentar para eles. Então, vai no personalizado, vai no natural, com formas naturais, formas orgânicas, que é sucesso. Prometo para vocês, vocês vão ficar ricos com isso se vocês começarem isso hoje, pesquisarem sobre isso hoje. Não esqueçam lá de marcar para mandar para vocês o PDF, que eu lembrei que eu preciso anotar isso também lá no PDF. Cores acalmam. Tem um estudo que fala que uma delegacia deveria ser rosa. Eles fizeram vários testes fisiológicos, hormonais, né, com presos que, tipo assim, o cara foi preso em flagrante, tá? Pega o cara, coloca numa sala para ele se acalmar. Toda rosa. Sim, o rosa acalma. Então, tu imagina se vira lei isso. Todas as delegacias devem ter uma sala cor-de-rosa, né? Obviamente, não podemos nem falar sobre questões de gênero, porque senão precisaria mais de umas 5 horas aí. Mas o rosa, sim, o branco não. O branco, ele remete a asepsia, a estéreo. Então, cuidem o uso do branco também. Porque o branco Cara, usa branco só lá na área de esterilização do hospital, sabe? Porque ele remete a essas questões limpas, né? E, obviamente, o cérebro não vai conseguir relaxar com aquilo. Vai estar em alerta, tipo assim, não, isso aqui não tem que estar limpo e tal. E o rosa, ele acalma. O rosa, ele traz essa sensação de, tipo assim, imediata de reduzir os hormônios do estresse e acalmar. Precisava de uma sala rosa no Arenito, vou anotar aqui para falar com a gerência, tá? Não, mas eu acho que eu fiz alguma coisa rosa lá. Talvez sim. A luz branca, tá?
que não é regra de ter que ter luz branca em ambientes corporativos. Por exemplo, no escritório de vocês, quando vocês forem desenvolver aquele escritório maravilhoso com 30 funcionários, coloquem a luz neutra. Por exemplo, eu sempre vou buscar os ambientes de saúde. Nos ambientes de saúde, por exemplo, agora que na clínica de odontologia, a lei, a norma, diz luz neutra, 4.500 Kelvin. Não coloca luz branca, porque o dentista precisa, além do contraste com, né, de olhar ali o negócio dos dentes, ele vai estar sobre aquela luz das 8 às, sei lá, 5 da tarde abrindo um dente. Então, luz neutra e não luz branca. A luz branca dá pico de produtividade, mas a gente não pode trabalhar com os picos do cérebro, senão a gente explode, lembre-se. Luz neutra, sempre que puder, e quando tiver luz branca, que tenha a função de talvez trocar, tá? A luz neutra é que assim, as luzes a gente classifica elas em luz fria e luz quente. A luz quente é a luz amarela. E a luz branca, ela é a luz branca, quase azulada. E os kelvins são essa temperatura, que é uma coeficiente de medida disso. Então, anotem aí. A luz quente, mais quente, assim, é a luz com 3.000 kelvins. E a luz branca, estourada, é para cima de 6.000 kelvins, que é esse coeficiente da luz. Então, a luz neutra é, pá, no meio, 4.500 kelvin. Quando forem comprar uma lâmpada também, a luz neutra seria essa com coeficiente, né, de 4.500 kelvins. Então, vai ser com 4.500 K, que se diz. O Kelvin a gente classifica como K. Então, essa luz neutra que seria uma luz um pouco melhor para ambiente de trabalho. Eu, no meu home office, eu tô aqui estourada com uma luz branca e tal, me acostumei com isso, mas chegou 6 da tarde, logo off, fecho o meu computador e acendo todas as minhas luminárias com luz quente, que vai ser a luz de 3.000 kelvins, que ela é um pouco mais amarelada, a iluminação amarela em si. O porquê disso? Qual que a neurociência diz? Do círculo circadiano, que é a questão do metabolismo, de despertar e dormir, né? Que quando o sol nasce, ele é um pouco mais amarelado, durante o dia ele é um pouco mais claro, e ele no final da tarde ele vai ficando mais amarelado para a escuridão. Então o cérebro entende que está na hora de dormir e começa a liberar esses hormônios, melatonina, se eu não me engano o nome, para poder descansar e processar os dados durante o dia inteiro. Mais alguma dúvida? Porque às vezes eu falo muito rápido. Sim, a Milena vai colocar ali depois, pelo amor de Deus. O QR Code. Tenho só mais algumas coisas para falar para vocês. Daí tem gente que me diz assim, isso aí é besteira, isso aí é tudo xalala. Daí eu falo assim, quando tu tá procurando endereço, tá no carro com a luz, com o som ligado, quem é que nunca diminuiu o som para achar mais rápido o endereço, né? Tipo, cara, é o cérebro. Ele não vai conseguir se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E essa questão dos ruídos são muito, muito, muito importantes. Além da visão, o ruído também é muito importante. Por exemplo, eu sou super contra espaço de trabalho aberto. Eu detesto. Imagina botar 100 pessoas trabalhando uma do lado da outra, né? E aquele ruído ali o dia inteiro, tem que fazer uma planilha do Excel ali, tu não consegue, né? E isso é uma coisa que cada vez mais vai diminuir, porque a acústica dos ambientes é muito importante. Assim como tu precisa diminuir o som do teu carro, da música, para poder achar o endereço, tu também precisa diminuir o som do ambiente para poder se concentrar numa tabela, no trabalho em si. E essas questões de ruído, elas têm muito também vão a favor da acessibilidade. Dado importantíssimo, Vale do Silício, 50% dos trabalhadores do Vale do Silício apresentam um espectro autista, tá? E o espectro autista é uma das questões dos sintomas, não, né? Não sou médico para ficar falando bonito aqui, sou arquiteta, coitada. O cara, ele não consegue se concentrar se não for um silêncio absoluto, né?
Então, assim, tá, mas ele é super inteligente, trabalha lá no Vale do Silício e tal, e a gente consegue observar que a necessidade de ambientes acústicos para trabalhar. Então, se um cliente um dia vier para vocês, isso aqui tem que ser tudo aberto para estudar, não sei o quê. Não, é comprovado cientificamente, tá aqui, tem os artigos ali, vou colocar no PDF, que barulho interfere no cognitivo humano, que quanto mais silencioso, mais consegue se focar e se concentrar, né? Show. Outra coisa que eu preciso destacar para vocês, assim, é que, tipo, quando a gente começa a pesquisar essas partes do cérebro, né, foi quando eu fiquei em choque. Que quando diz assim, quando a gente fica bêbado, quando a gente ingere muito álcool, por que a gente não consegue andar e fazer o 4 lá, etc, e fica, tipo, caindo pelos cantos? Porque o álcool, ele vai direto no córtex motor, que é onde manda os dados, as informações pra gente se mexer. E ele, tipo, destrói ali a processar aqueles dados ali. E, tipo, não é que tu não consiga caminhar, é que o cérebro não consegue processar que tu precisa caminhar. Então, algo faz isso contigo. E imagina o que esse tipo de drogas lícitas fazem com o restante das suas atividades cerebrais, né? Queria muito para estudar isso. Tipo, realmente, né? Submeter o indivíduo ali a um tipo de estresse e medir isso, eu ver essas medições, né? Além do álcool, nós arquitetos, ou quase arquitetos, não tem como falar de arquiteto sem falar do café, né? E se vocês forem pesquisar o que o café faz com o cérebro, vocês nunca mais vão tomar café na vida de vocês. Eu parei de tomar café no meu trabalho de conclusão, obviamente, né? Tipo, enlouqueci, deu uma abstinência, mas quando eu comecei a estudar que o café, ele vai, assim como o álcool vai no córtex motor, o café, ele interrompe neurotransmissores do cansaço. Tu continua com sono, tu continua cansada. Só que o dado aquele que o neurônio ali vai passar para dizer assim, você está cansada, você está com sono, é cortado. Então, é simplesmente tu vai trabalhar com sono, tu vai trabalhar cansada, tu vai trabalhar com aquilo, só que tu vai estar forçando ainda mais teu cérebro, né? E daqui a pouco causando danos, assim, nesses neurotransmissores. Então, cuidem com a quantidade de café, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Não parei de tomar café, tá? É só uma curiosidade, pelo amor de Deus. Só diminuam. O estômago de vocês agradece, depois de alguns anos de graduação. Toque pelo um chazinho. Até aqui, ó, da minha xicrinha de chazinho. Sempre meu chazinho. Ai. Então, para finalizar, tá? Não vou mais tomar o tempo de vocês. Ambientes são feitos por pessoas para pessoas. Foquem no usuário, tá? Casa bonita, toda arrumada, tá? É casa de revista. Se vocês não querem ser arquitetos de revista, vocês não precisam ser arquitetos de revistas. Vocês precisam ser arquitetos para pessoas, uma pessoa fazendo para uma pessoa. E o ser humano, ele não é perfeito. A última coisa que o ser humano é perfeito. Se fôssemos todos perfeitos, seríamos seres celestiais com asinhas correndo na terra, com roupas brancas. A última coisa que a gente é perfeito. Estamos carregados de imperfeições. E é impossível fazer um projeto perfeito para pessoas imperfeitas. Então pensem, a natureza, a imperfeição, a rugosidade, a textura, o desalinhamento ou a simetria ou não, ela faz parte da memória primitiva do ser humano e tá tudo bem. Casas perfeitas, sem nada, com aquela decoração minimalista, não são feitas para seres humanos. São ambientes estéreis. Tu consegue literalmente imaginar uma cirurgia. Tem algumas salas assim que eu vejo que dá para talvez pareçam ser mais estéreis que uma sala de cirurgia. Mas pensem que ali não vai ser feito nada cirúrgico, vai ser feito a vida, vai ser o lar de alguém. Então cuidem, primeiro usuário,
primeiro o ser humano e também mudem coisas em vocês. Porque quando a gente muda algo dentro da gente, a gente consegue passar isso para frente. Mudem o quarto de vocês, mudem a sala de vocês, mudem o lar de vocês. E só assim vocês vão conseguir fazer isso para alguém e vender esse serviço para alguém. Eu prometo para vocês que quando vocês mudarem a chavezinha dentro de vocês, vocês vão conseguir passar isso com clareza, com assertividade, com tudo que o cliente precisar. E seria isso. Alguma pergunta? Não esqueçam de me gritar lá no Instagram para me mandar o PDF para vocês, porque eu não vou mandar hoje, mas eu vou mandar para vocês. Slide 11, meu Deus do céu, a pessoa decora o slide, meu Deus. Eu nem sei qual que é o slide 11, vamos lá. Esse é muito bom. Muito bem lembrado, Júlia. Tu quer saber sobre isso? Você pode ler esse livro aqui. Neuroarquitetura, a neurociência no ambiente construído, tá? Esse livro eu comprei, muito caro, inclusive, que ele se dizia o primeiro livro sobre neuroarquitetura brasileira. Eu deixei para falar pro final, né? Mas não tem nenhuma referência em português. Todas as melhores referências são... Não. Desligou? Tá, isso aqui. Todas as melhores referências são em inglês, tá? Se você é fluente em inglês, você vai se dar muito bem na neuroarquitetura. Se você é uma pessoa que nem eu, que mal fala português, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas vai se aventurar no Google Tradutor. Porém, esse livro foi o primeiro em português que foi feito sobre neuroarquitetura. Ele não é nada muito diferente do que das referências que eu falei todas aqui para vocês. Tem tudo explicadinho nele aqui. Não tô vendendo ele, tá? Inclusive, não achei ele muito bom. Mas é um dos livros, se vocês quiserem ir atrás e tal. Eu vou colocar ele lá, a referência no PDF para mandar para vocês. Sobre neuroarquitetura. Ele fala mais resumidamente e tal. E daí vocês conseguem também retirar referências dele ali para poder, daqui a pouco, estar englobando num artigo, no TCC, em algum trabalho, justificativa de projeto, ou na pós-graduação, doutorado, mestrado, não sei para onde mais vocês vão se aventurar nessa vida acadêmica. Mas esse quadro resumo é um parágrafo desse livro aqui. É importante destacar também. Mais alguma pergunta? Por favor. De nada, Júlia. Se precisar de mais alguma coisa, é só gritar lá, mandar e-mail, pode... Aqui eu acho que eu botei meu e-mail. Deixa eu ver se eu botei certo, porque, né, fiz isso ontem de noite. Mentira, fazia bastante tempo. Porque arquiramona@gmail.com. Você pode mandar dúvidas, questões amorosas também eu respondo. Se vocês precisarem de mapa astral, questões de signo também respondo. Sou super querida às vezes. Não, sempre sou super querida. Se precisarem de alguma coisa de acessibilidade, perguntar. Como membro do Comitê de Acessibilidade da Fevale, que é um comitê multidisciplinar, posso questionar eles e trazer experiências de psicólogos, de doutores, de tudo que vocês precisarem também. Questões da neuroarquitetura podem também perguntar, podem ficar bem à vontade e aproveitem a graduação para perguntar para pessoas. Também, se tiver formado, também eu vou responder, tá? Eu só não vou responder coisas mais pontuais, tipo, se eu tô conseguindo pagar meus boletos, coisas assim. Mas eu juro pra vocês que se vocês conseguir pegar pelo menos 1% do que eu falei tudo aqui, vai ter sucesso, vai prosperar e vocês vão ficar ricos. Sim, se vocês começarem hoje a falar sobre arquitetura e vão ser visionários, assim como eu, daqui a uns anos, que vai ser impossível falar de arquitetura sem falar sobre as reações fisiológicas do cérebro humano dentro do ambiente. Muito obrigada, gente. Pessoal, não sei se mais alguém tem perguntas, se quiserem, finalizem ali. Mas, Ramona, queria te agradecer, assim, muito, muito, super adorei. Inclusive, fiz um trabalho sobre isso agora.
nesse último intensivo e me apaixonei realmente pelo tema, mas agora com as tuas falas fica ainda mais evidente a necessidade da gente falar, né, e trabalhar sobre isso dentro do curso, não só depois que a gente tiver formado, né? A gente espera que no futuro a gente possa cada vez trabalhar ainda mais, né? Mas te agradecer realmente pela presença, por ter aceitado o nosso convite, por ter, né, um tempinho pra gente. Agradecer o pessoal que está aí, que ficou até agora à noite, né, participando. A gente fica bem feliz, bem contente com isso também. E a gente fica à disposição. Realmente, muito obrigada em nome de todo o DA. Eu que agradeço. Adorei o convite e estou aí para qualquer coisa. Se tiver que fazer a oficina de como falar mal da arquitetura ou como sim mudou minha vida o curso, qualquer coisa, eu estou sempre aí à disposição, tá? E participem, gente. O movimento estudantil muda o mundo. Acho que é a hora de dar tchau, como diria. Eu só consigo identificar, mudar tipo assim, o degrau que eu consegui subir na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, depois da participação no diretório acadêmico como vice-presidente, porque, nossa, é algo assim que tu começa a entender o mundo de uma outra maneira. Então tá, Nenhuma vamos nos pergunta? despedindo aí. Obrigada, Ramona, mais uma vez. Até breve para o pessoal que a gente vê nos próximos dias. E muito obrigada. De nada, então. Não Abraço, esqueçam lá tchau. de me gritar no Instagram. Sigam a Ramona e marquem o DA também quando forem publicar. Sim, Andreline, por favor, tu coloca o QR Code pra gente, ele tá carregado aqui já. Sim, já. O Michel colocou ali da sala rosa. Eu acho que eu vou ter que fazer o artigo e deixar cair na mesa da gerência lá. Olha só, precisando de uma sala rosa na Arenita, porque coitado dos estudantes de arquitetura só sofre. Ai, de nada, gente. Gratidão por estar aí. Beijo. Tchau, então. Beijo.